verdadeiro e libertador. Essas foram as duas melhores palavras que eu encontrei para definir o que foi o discurso do presidente Bolsonaro hoje na abertura da Assembleia Geral da ONU. Por tradição, o Brasil sempre abre a Assembleia Geral da ONU. Só que o discurso de hoje tem uma importância muito grande e que pode sim mudar os rumos e os traços da nossa política internacional. Se você não teve a oportunidade ainda, não teve tempo de assistir o discurso, eu te recomendo assistir. O presidente fala em português mesmo, e aos que estavam na Assembleia, eles recebem a tradução instantânea para o inglês. Vale a pena, são coisa de 15 minutos, e ele aborda diversos assuntos. Mas eu, para manter a tradição também, sempre gosto de comentar, porque eu sei da importância dessa Assembleia, sei da importância desse discurso, mesmo tendo a convicção que a ONU hoje é quase que uma organização omissa e que quase que de cotidiano prefere não se meter em assuntos relevantes para o mundo. Vamos lá, eu separei alguns pontos aqui. Primeiro, o presidente começa trazendo uma frase que para mim é muito importante. O objetivo do discurso de hoje era mostrar para o mundo, mostrar para os brasileiros que estavam acompanhando qual é o Brasil de verdade. E não aquele que a mídia brasileira e a mídia internacional quer que as pessoas acreditem. O Brasil de empregos, o Brasil de parceria público-privadas, o Brasil que está sim lutando contra o desmatamento e buscando a sustentabilidade. É esse o Brasil de verdade, e é isso que ele trouxe no discurso. O Brasil que está comprando vacina, mas que é contra o passaporte sanitário, e esses pontos que eu vou trazer para vocês. A primeira coisa que ele fala no discurso, e eu acho que é muito importante, é a questão do lucro das estatais e a questão das PPPs, as famosas parcerias público-privadas. Ele destaca que é a maior quantidade, o maior número de parcerias público-privadas na história do Brasil durante esses 2 anos e 8 meses, aproximadamente, de governo, de gestão Bolsonaro. Isso é muito importante, porque nós sabemos o quanto a iniciativa privada pode ajudar nosso país. Ele também destaca algumas vendas, algumas concessões, por exemplo, as de mais de 34 aeroportos e 25 portos, perdão que eu estou abaixando a cabeça aqui, que eu anotei para não esquecer de falar alguma coisa importante com vocês, e aquela questão do modal ferroviário, os diversos leilões estão sendo realizados, a gente teve a cerimônia tem umas 3, 4 semanas, eu tive inclusive a oportunidade de estar lá em Brasília para acompanhar do Marco Legal das Ferrovias, que é uma revolução que está acontecendo ferroviária no nosso país. Nós sabemos da importância do transporte ferroviário, que infelizmente foi esquecido ao longo do tempo por governos e gestões anteriores, mas que está sendo lembrado e de maneira honrosa por esse governo, porque sim tem uma importância e pode trazer sim economia para os nossos gastos de transporte e, consequentemente, para exportação e importação. Ele fala também sobre a questão do saneamento básico, o marco legal do saneamento, que foi aprovado já e que está revolucionando o saneamento básico no Brasil. Nós sabemos que é uma pauta muito recorrente de gestões anteriores, que era esquecida, que muitas vezes as pessoas não tinham acesso à água tratada, não tinham acesso ao saneamento básico em si. Então o marco legal foi muito importante e é bom mostrar isso para o mundo, que o Brasil está sim combatendo esse câncer que atola aí a nossa nação há muitas décadas, não só anos, mas sim décadas. Ele fala do leilão do 5G, que deve ser realizado aí nas próximas semanas, que vai ser um outro marco muito importante para o nosso país, ajuda a atrair capital estrangeiro, ajuda a trazer mais empresas, a gente tendo a tecnologia 5G no nosso país. E aí ele entra em questões mais ambientais. Eu acho que é um tema que pode ser que não agrade. Claro, nós temos que respeitar, não estou falando nada do tipo, mas tem muita gente que prefere as pautas um pouco mais ideológicas, as pautas um pouco mais relacionadas à questão do aborto, ir para o embate. Acho que são pautas sim importantes, mas eu acho que a pauta ambiental para essa Assembleia Geral da ONU era essencial. Por quê? Ao tratar sobre PPPs, questão de iniciativa privada entrando no setor público, essas parcerias que estão sendo realizadas, a questão do lucro das estatais e algumas estatais que já estão no processo de venda, ele ajuda a atrair capital estrangeiro. E uma outra coisa que muitas empresas estão olhando, principalmente as grandes empresas, é a questão da sustentabilidade, é a questão ambiental. Então foi importante tratar sobre esse assunto, falar que no último mês de agosto, se fizer um comparativo, os desmatamentos na Amazônia reduziram, vou pegar o número certinho aqui, 32%. Ele falou do agronegócio brasileiro, que é sim sustentável, nós sabemos da rigidez da legislação ambiental no nosso país. Então isso é importante para atrair capital estrangeiro,
atraindo capital estrangeiro, atraindo investimento estrangeiro, nós consequentemente teremos a geração de empregos e a gente tem de tudo para continuar recuperando esse país dos males que a pandemia causou e dos males que governos anteriores causaram. Alguns outros pontos importantes para a gente destacar. A questão das terras indígenas. Ele faz questão de mencionar, está tendo aquele famoso julgamento na Suprema Corte sobre questão de territorialidade dos indígenas. Para vocês terem ideia, se você somar Alemanha e França, esse é o território que os indígenas têm no nosso país e vem sim sendo uma pauta pelos próprios indígenas para poder utilizar essas terras para outras funções, como por exemplo para o agronegócio, para vender algumas dessas terras. Então é importante destacar isso também. E agora eu vou chegar na parte que para mim é as partes mais importantes do discurso. Primeiro, não houve ataques diretos a países desenvolvidos que podem ajudar a nossa nação. Sim, houveram alguns ataques que, na minha opinião, são necessários, como, por exemplo, ao citar a questão de receber refugiados da Venezuela, ele cita que é uma ditadura o que acontece no país, a ditadura bolivariana, e eu assino embaixo nisso que ele falou. O Brasil já recebeu quase 500 mil refugiados. Ele destaca também que o Brasil está de portas abertas para receber os refugiados afegãos que vão sim sofrer, já estão sofrendo com o Talibã de volta ao poder no país e que o Brasil é veementemente contra o terrorismo. Isso é muito importante destacar, porque eu acho que vai ser um tema de muita relevância, de muita discussão nessa Assembleia Geral. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o Joe Biden está falando, inclusive, e mais uma vez ele está se omitindo em relação a esse assunto, o que é, sim, uma vergonha, considerando o poder e a importância do cargo que ele ocupa, ainda mais com os Estados Unidos tinha exército naquela região e retirou por ordem do próprio presidente Joe Biden. Algumas outras coisas, ações que o Brasil tomou durante a pandemia. Acho importante a frase que o presidente utilizou de que o Brasil é sim a favor da vacinação, mas é contrário ao passaporte de vacinação. Ninguém pode te obrigar a tomar vacina, seja lá o que for. Nós estamos tendo essa guerra constante aí entre as nações. Algumas são favoráveis, guerra entre aspas, claro. Algumas são favoráveis, algumas são contrárias. E é importante destacar qual é a posição do presidente da República do Brasil. Claro, alguns estados e municípios tomando por jurisprudência aquela decisão, a DI, não vou me recordar o número agora, que deu sim esse aval a prefeitos e governadores, infelizmente, mas o presidente da República, o Executivo Federal, é contrário ao passaporte de vacinação e nós temos que lutar contra esse mal. Algumas outras coisinhas que eu considero importante, a questão do auxílio emergencial, os programas que foram feitos no combate ao emprego, no combate ao desemprego e na manutenção da renda. Foi destacado mais uma vez que o Brasil foi um dos pioneiros naquela luta contra o desemprego, que não tinha que lutar só contra a pandemia, porque a economia também mata, não tem que ter essa história de fique em casa, a economia a gente vê depois. Acho importante ele ter citado isso, não com essas palavras, mas ele quis dizer isso. Desempenho econômico do Brasil entre os países emergentes excelente durante a pandemia, na verdade é um dos líderes desse ranking. E a última coisa que eu acho que aí envolve um pouquinho mais de política internacional, que é importante destacar, ele cordialmente agradeceu aos 181 países, dentre um universo de 190, que votaram para o Brasil virar membro, mesmo que temporário, do Conselho de Segurança da ONU a partir do ano que vem. Nós sabemos da importância desse conselho e eu vou deixar aqui a minha opinião. Eu sou a favor de uma reformulação nesse conselho para o Brasil virar membro permanente, não só temporário, porque tudo que se decide no Conselho de Segurança dão as rédeas para o mundo. E tem aquela questão do veto também, né? Se um dos países permanentes veta, nenhuma medida pode ser tomada. Então, por isso que é muito difícil sair alguma decisão do Conselho de Segurança da ONU. Mas, em resumido, é isso. Eu acho que foi um discurso moderado, um discurso direto, um discurso objetivo, mas, acima de tudo, um discurso verdadeiro e que tem de tudo para diminuir o risco Brasil, atrair capital estrangeiro, tentar baixar um pouco as cotações aí do dólar, aumentar as cotações da Bolsa de Valores e ajudar aí na geração de empregos e manutenção da renda dos brasileiros. Para fechar o discurso, eu acho que ele foi muito preciso na parte que ele fala que o Brasil é um país temente a Deus, que está lutando por mais liberdades e que está lutando pela verdadeira democracia e não por aquilo que a mídia quer chamar de democracia. É isso. Acho que deu para resumir bem, falei dos principais pontos e a minha análise e minha abordagem sobre eles. Tamo junto, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.